Oi, eu sou a Neiriane, a professora regente da aula de hoje, e eu vou estar falando com vocês sobre o segundo reinado brasileiro, que vai de 1840 a 1889. A chegada de Dom Pedro II à coroa ficou conhecido como golpe da maioridade. Quando ele assumiu o trono, tinha somente 14 anos e, pela Constituição de 1824, ele só poderia assumir quando completasse 21 anos. Foi quando ele chegou ao trono que teve o início o segundo reinado brasileiro. O golpe da maioridade foi encabeçado pelas ações dos liberais, que estavam afastados do poder durante a regência de Araújo Lima. O segundo reinado ficou marcado pelas disputas políticas entre os dois partidos liberais e conservadores. Essas disputas ocorriam também nas províncias. A intenção dos liberais com a maioridade de Dom Pedro era de conseguir um acordo com o imperador. Se os liberais conseguissem aprovar uma lei que o permitisse assumir o trono imediatamente, em troca, o imperador, com seu poder moderador, nomearia um ministério do Partido Liberal, e então dissolveria a Câmara e convocava novas eleições, que, dirigidas pelo gabinete liberal, resultaria em uma Câmara com a maioria do Partido Liberal. Em 1840, a antecipação da maioridade é aprovada e Dom Pedro II assume a coroa. O imperador então nomeia um novo ministro, sendo ele do Partido Liberal, como combinado. Dissolve então a Câmara dos Deputados e convoca novas eleições. Conforme o acordo, os liberais vencem, mas são acusados de terem fraudado as eleições. As acusações fizeram com que Dom Pedro II dissolvesse a Câmara novamente e convocasse outras eleições. Em março de 1841, Dom Pedro II demite o Ministério Liberal e o substitui por um conservador, tirando os liberais do poder novamente. Em 1847, foi instituído no Brasil um regime parlamentarista. Nesse sistema, o imperador nomearia o presidente do ministério, que era o responsável por escolher os demais membros de seu ministério. Apesar de existir um primeiro-ministro, ainda assim o poder moderador se sobrepunha a todos os outros. Por isso, esse parlamentarismo foi conhecido como parlamentarismo às avessas. Em 1848, surge uma revolução na província de Pernambuco, a caráter liberal e federalista, que foi chamada de Revolução Praieira. Pernambuco era uma província muito importante para a região Nordeste naquela época. A política pernambucana era dominada pelos membros da elite, como a família Cavalcante, que era considerada tradicional e rica, e a elite portuguesa monopolizava o comércio local. A maioria da população vivia em dificuldades, o que levou ao apoio das ideias liberais radicais, que combatiam a desigualdade social. O Partido da Praia era um forte defensor dessas ideias e apoiava o presidente da província, Chichorro da Gama, pelo fato de o mesmo não estar envolvido com os donos de engenho e comerciantes. Mas em 1848, o governo imperial demitiu da Gama, fazendo eclodir a revolta praieira, que teve como líder Pedro Ivo e Borges da Fonseca, que lançaram o Manifesto ao Mundo em 1849. Esse manifesto continha as mudanças almejadas pelo grupo. Entre elas estavam o voto livre e universal, liberdade de imprensa, garantia de trabalho ao cidadão brasileiro, fim do poder moderador, proibição de portugueses comerciarem e estabelecimento da Federação Pernambucana. Em fevereiro de 1849, os rebelados tomaram a cidade de Recife e entraram em um novo confronto com as forças imperiais. A revolução tinha apoio popular, mas a falta de apoio de outras províncias nesse momento acabou enfraquecendo e separando o movimento pernambucano. Então, no ano de 1850, o governo imperial deu fim aos levantes. O país
derrotou as tendências separatistas, expressas em algumas rebeliões provinciais. As elites sociais e políticas e o governo do império consolidaram a construção de um Estado centralizado, preservaram a unidade territorial do país e a maioria da população continuava afastada da disputa pelo poder. Em 1850, iniciou-se outra parte do Segundo Reinado Brasileiro, um período de tranquilidade política, fruto do parlamentarismo e da política de consolidação implantados por Dom Pedro II, e da prosperidade trazida pelo café. O café despontou no Brasil como um produto de exportação que trouxe um novo sustento para as forças agroexportadoras brasileiras. Entre 1760 e 1762 foi quando surgiu no Rio de Janeiro os primeiros pés de café. As primeiras experiências com a produção do café foram realizadas em território fluminense e ficou provado então a sua vitalidade e a lucratividade. O êxito inicial das primeiras tentativas no território influenciou no destino do café no país. Em 1835, a cultura cafeeira já não era mais um experimento arriscado para os agricultores. O café se tornou símbolo de riqueza e impulsionou a economia do país, e passou a ser a principal atividade econômica, e era visto como o novo ouro brasileiro.